O narcisismo como parte integrante da tríade obscura. Neste vídeo vamos falar de um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito esclarecedor para você. O conteúdo será sobre a chamada tríade obscura. Uma expressão muito comum dentro da psicanálise e da psiquiatria, para definir os 3 tipos de transtornos de personalidade, envolvendo o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. Ajude na divulgação deste conteúdo deixando o seu like e o seu comentário. Faça sua inscrição se você está chegando agora. Esta é a tríade sombria da personalidade, e neste conteúdo você vai aprender a separar o narcisismo da psicopatia, muitas vezes confundidas e misturadas pelas pessoas, além das características intermediárias do maquiavelismo que também iremos demonstrar. Quem nunca chamou um amigo, um vizinho ou até mesmo o parceiro ou a parceira de psicopata, por alguma atitude estranha dele? Mas este fator vai muito além de qualquer força de expressão. O que leva as pessoas a se confundir nesta comparação, ou a achar que estes transtornos tratam-se do mesmo, são as características em comum que eles carregam, sempre envolvendo o egocentrismo exagerado a partir da adolescência e que vai se arrastar por toda a vida. Aqueles que não têm a capacidade de se conectar com os outros, ou aqueles que têm a capacidade de se desconectar deliberadamente das suas próprias emoções. Existe um conjunto de características de personalidade que vão definir o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. Uma definição que vai estar associada ao grau de apresentação, de comprometimento e intensidade das emoções, desde manifestações mais brandas chegando até a casos mais extremos. Nos casos mais extremos, os indivíduos que apresentam as características dessa tríade podem se transformar em pessoas criminosas, dentro do amplo leque das doenças mentais. Por outro lado, também há aqueles que não cumprem os critérios necessários para um diagnóstico psiquiátrico mais preciso, e acabam no convívio diário conosco como se fossem pessoas normais. Estas pessoas que apresentam traços de formas de comportamentos desta natureza, são chamadas de personalidades obscuras, em virtude das suas tendências de insensibilidade crônica. São egoístas e indiferentes nos seus relacionamentos com os outros. Alimentam uma teoria em que tudo é permitido para mim. Os demais apenas existem para me admirar e me adorar. Estes são sintomas e exemplos típicos de pensamentos tomados pelo narcisismo, sobre o qual primeiramente vamos falar. Narcisistas são pessoas com um senso de direito muito elevado e egocêntricos ao extremo. De uma autoimagem positiva, embora pouco realistas. Quando avaliados e principalmente se considerando a opinião das pessoas ao seu redor, deixarão transparecer o que realmente são. Os narcisistas são como encantadores de serpentes, pois utilizam de técnicas próprias para enganar as pessoas e tirar proveito. No início são muito amáveis e se tornam queridos por todos com muita facilidade. São dotados de comportamentos agradáveis e conquistadores, mas que não vai demorar para chegar à transformação, podendo inclusive se tornar perigosos em muito curto tempo. Os narcisistas geralmente ficam cheios de tédio com a rotina, necessitando de constantes desafios. Quando sentem que estão vencendo os desafios, ficam agitados e eufóricos. A maioria dos narcisistas procura uma posição de liderança para se aparecer e poder ditar as regras e dar as ordens. O narcisismo é um distúrbio cada vez mais frequente dentro da sociedade, principalmente entre os níveis mais elevados de atuação. Um exemplo é a grande disputa existente no mundo empresarial, estando diretamente relacionado com a constante competição por altos cargos e salários além da constante busca pelo glamour. Um dos pontos fortes do narcisista é a sua capacidade de convencimento. Assim acabam se cercando de seguidores, pois são capazes de convencer sem fazer nenhum esforço ou merecimento. Além disso, como não possuem empatia, não se preocupam com os meios e as estratégias que utilizam para alcançar os seus objetivos, sendo sempre os piores e repugnantes possíveis. A preocupação dos narcisistas com os outros é zero, apesar de saberem encenar num teatro de mentiras e enganação, para demonstrar falsa preocupação com as pessoas. Com tudo isso, os narcisistas muitas vezes têm uma autoestima muito baixa, acompanhada de uma vulnerabilidade interna assustadora. Por isso, geralmente procuram se relacionar com pessoas que consideram inferiores a eles, para exercerem o seu domínio e se sentirem poderosos. Visto até aqui sobre o narcisismo, agora vamos falar do maquiavelismo e das suas características. Para as pessoas maquiavélicas, o fim vai justificar os meios, e vai independer das consequências que isso possa trazer.
A pessoa maquiavélica é aquela que vai viver na total negação das leis morais, levando uma vida sem qualquer escrúpulos e na contramão da sanidade. Geralmente são pessoas muito calculistas e frias, destruindo qualquer tipo de conexão emocional verdadeira com os outros. Embora possuam traços em comum com os narcisistas, como o egoísmo e a prática de usar as pessoas para servi-los, há uma característica que os tornam diferentes dos narcisistas. É que são realistas nas suas percepções e estimativa que fazem das suas habilidades e dos relacionamentos que mantêm. Ao contrário dos narcisistas, os maquiavélicos não tentam impressionar ninguém. Eles se mostram como realmente são, sem usar máscaras e disfarces. Preferem ver as coisas claramente, porque dessa maneira podem manipular melhor o outro. Na verdade, os maquiavélicos vão se apoiar e se concentrar nas emoções das pessoas, as quais querem sempre manipular. No pensamento da pessoa maquiavélica, se conhecerem a fundo os sentimentos da vítima, será mais fácil escolher a melhor estratégia para manipulá-lo. Para eles as emoções são tão fortes que, quando sentem tédio e ansiedade, geralmente não sabem diferenciar suas emoções, ficando sem saber se estão tristes, cansados ou simplesmente não estão se sentindo bem naquele momento. No entanto, os maquiavélicos possuem uma invejável capacidade de perceber o que os outros pensam sobre eles e assim conseguem se programar. Vamos agora para o terceiro e mais perigoso dos transtornos de personalidade que compõem este tripé. Trata-se da psicopatia, a personalidade mais agressiva e ameaçadora dentro da tríade obscura. Os psicopatas, assim como os narcisistas, consideram as outras pessoas como objetos, com os quais podem julgar e usar de acordo com a sua vontade. Todavia, ao contrário das outras personalidades da tríade obscura, quase nunca serão tomados pela ansiedade. Sendo assim, vai ignorar o que significa sentir medo. Como são frios e não sentem medo, podem permanecer serenos, mesmo em situações emocionalmente intensas e aterrorizantes. Ficarão tranquilos mesmo tendo acabado de cometer um grave delito, pois não se importam com as consequências das suas ações. Acabam se tornando sérios candidatos para ir parar numa prisão. É por isso que se mostram frios e despreocupados quando interrogados. São pessoas extremamente desestabilizadas no campo emocional associado ao sofrimento, não enxergando gravidade na ocorrência de tragédias. Por isso, a crueldade do psicopata nos causa tanto espanto, porque eles não conseguem detectá-lo como uma pessoa normal e perversa. Além disso, o remorso e a vergonha não existem para este tipo de doente mental. O psicopata vai apresentar um diferencial dentro do campo da manipulação. Falsamente ele vai se colocar no lugar do outro e assim alcançar o seu objetivo, voltando a ser o que realmente é logo após. Como podemos ver, o lado negro e aterrorizante praticado pelos psicopatas não é tão irreal quanto podemos pensar. O mais grave é que, quando acontecer a presença da tríade obscura nos relacionamentos íntimos e amorosos, impossível não acontecer os maus tratos, através da forte e descontrolada violência psicológica. Os psicopatas são personalidades tóxicas que estabelecem círculos de poder, controle, hostilidade e aprisionamento mental e emocional das suas vítimas. O segredo para não cair nas suas redes é trabalhar a nossa independência e controle emocional, sabendo estabelecer limites claros nos relacionamentos como meio de nos proteger e nunca permitir que ninguém ultrapasse o sinal, vindo a decidir sozinho os rumos da relação. Numa relação saudável não vai existir apenas um pensamento. Ambos deverão protagonizar na construção da harmonia e do amor como um bem comum. Se você notar algo obscuro muito cedo, não deixe a relação prosseguir, e você estará evitando aborrecimentos. O conteúdo trouxe até você a tríade obscura, detalhando cada um dos transtornos através das suas semelhanças e particularidades de cada uma. Vimos que o psicopata vai apresentar a maioria dos traços do narcisismo, mas que irá muito além na maldade e consumação de delitos graves. Podemos concluir que todo psicopata obrigatoriamente será também narcisista, mas nem todo narcisista será um psicopata. Por sua vez, o maquiavelismo vai se situar neste meio, trilhando nas fraquezas do narcisista mas sem esbarrar diretamente na psicopatia, tendo plena consciência daquilo que são e ainda sem se importarem em encobrir seus defeitos. Sem sombra de dúvidas, quando lidamos com uma pessoa maquiavélica ou narcisista, vamos estar mergulhados num mar de traições e muito sofrimento. Mas se tratando de psicopatas, a situação é muito mais grave, pois trata-se de um distúrbio antissocial dos mais difíceis de se diagnosticar,
onde a vítima vai sofrer diversos danos e até mesmo correr sérios riscos contra a sua própria vida. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão e luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.